Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Gostaria de compartilhar aqui nesse vídeo uma experiência que Deus me deu semana passada. Eu estava já na minha cama para ir dormir e eu fiz um pedido a Deus. Disse: Deus, dá uma experiência, Senhor, me mostra as coisas vindouras, aquilo que está para acontecer. Revela a mim, Senhor. E aí, amados, eu fiz esse pedido e fui dormir. E então, Deus me deu um sonho, uma visão. Eu avistava um corredor e eu comecei a caminhar em direção a esse corredor e uma voz me disse: entra nesse corredor. Eu entrei nesse corredor, a voz me disse: quando você avistar uma porta à sua direita, você entra por ela. E aí então, queridos, de repente eu avistei essa porta, porém eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo quando eu estava dentro desse corredor. E eu queria voltar por um certo momento. Só que quando eu olhei para trás, já não existia mais corredor por onde eu havia passado. Então não tinha como eu voltar atrás, só tinha como eu continuar caminhando. E então eu vi essa porta, abri ela e entrei por ela. Então eu comecei a perceber que eu estava em um lugar muito terrível. E aí então, queridos, os meus pés começaram a queimar. E eu comecei a ficar desesperado, porque os meus pés estavam queimando e era uma dor terrível. E eu comecei a correr, a saltar, e eu buscava um lugar que não estava quente para eu colocar meus pés, porque eu já não estava mais suportando aquela dor tão profunda. E foi um desespero muito grande. Passou então ali um período, eu sofrendo, com os meus pés queimando. Depois eu fui transportado para um outro lugar. Eu fui transportado e colocado dentro de uma cela. Fui preso dentro de uma cela. Amados, lá no inferno existem celas, lugares onde pessoas são aprisionadas para serem torturadas. E eu fui então aprisionado dentro dessa cela. Não era grande, era uma cela bem pequena. E de repente surgiu milhares de seres. Eram seres que jamais eu havia visto em qualquer lugar nessa terra. Eles tinham mais ou menos a aparência, eles eram do tamanho de uma bola de futebol. Eles eram redondos como se fosse uma bola de futebol. Ou qualquer outra bola que seja. Porém, eles tinham, cada um deles, tinham duas presas. E essas presas eram presas enormes, como se fossem presas de leão. E esses seres, eles começaram a atormentar as pessoas que ali estavam. E eu comecei a ser atormentado por esses seres. Eles mordiam e causavam uma dor terrível, uma dor terrível. Daí, querido, um desespero, uma tristeza, uma angústia muito profunda bateu em mim ali naquele lugar, porque eu sabia que eu estava dentro do inferno.
Ali dentro não existia esperança ali dentro para ninguém que estava ali. As pessoas estavam terrivelmente desesperadas, gritando por socorro. Existiam pessoas ali dentro que elas começaram a clamar por Deus. Elas começaram até mesmo a adorar a Deus para ver se algo acontecia. Alguma coisa que pudesse aliviar aquele sofrimento, aliviar aquela tormenta, aquele desespero, aquela falta de segurança. E de repente esses seres se retiraram. Mas, querido, a tristeza e o desespero aumentou, porque eu sabia que algo pior iria vir depois daqueles seres. Era como se eu já estivesse naquele lugar, se eu já conhecesse as coisas que ali aconteciam diariamente. E aí então, querido, veio outros seres. E agora dessa vez veio uma nuvem de insetos. Esses insetos, eles eram mais ou menos do tamanho de uma barata. Porém, eles tinham o poder de causar dano nas pessoas que ali estavam. As suas mordidas causavam dores, danos nas pessoas. Eu sofria muito ali dentro daquele lugar. Eu não sei como te explicar, mas se você já ficou muito triste na sua vida algum dia por qualquer coisa, você multiplica essa tristeza por 1000 vezes. É a tristeza que eu sentia dentro daquele lugar. Ali, eu sabia que não tinha como sair daquele lugar. E aí, então, esses outros seres se retiraram. E aí a tristeza e o desespero aumentou ainda mais. Porque eu sabia que algo ainda pior estava por vir. E de repente, querido, eu avistei de longe, como se fosse um grande exército. Foi se aproximando, eram seres enormes, seres horríveis, que estavam vindo para atormentar as pessoas que estavam ali. De repente, esses seres enormes chegaram e eles começaram a morder, começaram a espedaçar as pessoas. E algo que me chamou a atenção era que a cela onde eu estava aprisionado era uma cela pequena. E esses seres eram seres de grandes estaturas. Mas eles tinham o poder de entrar dentro das celas. Mas quem estava dentro das celas não podiam sair de dentro delas. Mas os seres sim tinham acesso lá dentro para poder atormentar, para poder causar dor nas pessoas. E eu sofria muito ali dentro. Eu sofria muito. Aí então, de repente, querido, quando eu já não estava suportando mais, aquela mesma voz que me disse, entra neste lugar, entra neste corredor. Aquela mesma voz disse, não se desespere, porque você só está tendo uma visão. Que você está vivendo, que você está presenciando, é simplesmente uma visão daquilo que espera a toda pessoa que não for encontrado seu nome no livro da vida. Essas pessoas serão lançadas neste lugar.
Querido Deus, Ele começou a ministrar no meu coração, dizendo, olha, o inferno, meu filho, não foi criado para os seres humanos, para os homens, mas o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos caídos. Mas há de ser que todo aquele que não for encontrado seu nome escrito no livro da vida, eles serão tragos para este lugar de tormento. Você que está me ouvindo nesta hora, eu quero convidar você, querido, a fazer um concerto com Deus. Se você está longe dos caminhos do Senhor, eu quero dizer que há tempo para você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e correr para a presença de Deus, porque Deus está mostrando, mostrando sinais do céu e na terra nesses últimos dias. Deus está dando experiência para o seu povo aqui na terra, para alertar e despertar o povo, as pessoas que estão vivendo uma vida de qualquer maneira, para que essas pessoas possam se preparar, porque Jesus está voltando, a terra está gemendo, o mundo está vivendo, querido, uma loucura. Estamos nos últimos dias e todos os sinais que Jesus descreveu ali no livro de Mateus, capítulo 24, já se cumpriram. E nós estamos, querido, esperando. Jesus está para voltar, aparecer sobre as nuvens dos céus a qualquer momento. A trombeta vai soar, o arcanjo vai tocar a trombeta, querido. E Jesus voltará para arrebatar os seus. E nós precisamos de estar preparados. Então, aonde quer que você esteja ouvindo esse testemunho, volte para a presença de Deus. Ou se você ainda não aceitou a Cristo, aceite a Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. O caminho que pode te conduzir à salvação. O caminho do céu. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.